O Evangelho segundo João foi escrito 2 gerações após a crucificação de Jesus Cristo. O conteúdo se passa no período em que o Império Romano controlava Jerusalém. Apesar da crucificação ser o método preferido de punição dos romanos, ela não era sancionada pela lei judaica. Jesus e todos os seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e de grande antagonismo entre a igreja que surgia e as convicções religiosas do povo judeu. Esse filme é uma representação fiel desse Evangelho. O Evangelho segundo João. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano. E cheia de amor e de verdade, morou entre nós. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: ele vem depois de mim. Mas é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Quem é você? João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Então quem é você? Você é Elias? Não, não sou. Você é o profeta? Não. Então diga quem é você. Temos que levar uma resposta aos que nos enviaram.
O que diz sobre você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías. Eu sou a voz de alguém que grita no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar! Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? Eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço nem desamarrar as sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele. Vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falava a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Eu não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu ouvi isso, e eu declaro que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passar. Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam. O que estão procurando? Onde o senhor mora? Rabi. Rabi. Rabi quer dizer mestre. Venham e vejam. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Vem. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão. Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante será Cefas.
Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Eu já volto. Foi procurar Filipe. E disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita. Um homem realmente sincero. Como o senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Mestre, o senhor é o Filho de Deus.